que depois o Bush precisava de alguma justificativa e falar, agora vamos democratizar. Enfim, mas eu só queria dizer, isso pressupõe que a China, por exemplo, e os Estados Unidos não entrariam em conflito lá na frente, o que eu acho bastante provável, por simplesmente uma briga de hegemonia global, se a China fosse democrática. E aí eu acho que nunca você vai deixar todo mundo contente. Sempre vai haver alguém... Concordo com você, mas do ponto de vista da leitura do que nós temos até hoje, eu não estou dizendo que a democracia ela acaba com os conflitos, mas dentro do sistema internacional anárquico, da maneira como a gente está organizado, a gente tem raríssimos casos de democracias entrando em guerra contra as democracias. O número de casos ainda é muito pequeno. Tudo bem, mas é a única coisa que nós temos para se apegar. E assim, até o momento é a única. As outras todas, elas são muito mais geradoras de conflito do que essa tese. Por exemplo, você vai falar de equilíbrio de poder, ou nós vamos falar de poder hegemônico. São altamente instabilizadoras essas forças para o sistema internacional no ponto de vista de conflitos. Não, então, mas o problema dessa teoria que o Reni está dizendo, só para explicar para quem tá nos ouvindo, existe uma vertente das relações internacionais que bebe da fonte do Kant, filósofo lá do século XVIII. Que escreveu um livro que chama Paz Perpétua. Paz Perpétua. E basicamente o que Kant dizia lá no século XVIII é que se todo mundo fosse democrático, o que ele chamava de república lá no século XVIII. Isso, só repúblicas a gente no teria mundo. uma paz eterna no mundo. Não só isso, ele fala que nós precisamos de mais outras duas coisas, mas essa... Cosmopolitismo, enfim, mas basicamente o argumento que foi importado para a nossa área de relações internacionais é esse, de que democracias não entram em guerra com democracias. Mas tem dois problemas aí nessa leitura. Problema 1, essa é uma teoria indutiva. É uma teoria baseada na observação. A gente está observando o mundo e percebendo que democracias não entram em guerra com democracias, mas isso não torna democracias imunes ao conflito com outras democracias, porque pode aparecer da mesma forma como a gente vê cisnes brancos na lagoa e aparece um cisne negro, pode acontecer. Mas é esse o problema da ciência, então. Toda a base do nosso conhecimento é baseada na indução. Não, sim, é indutiva, mas tudo indutiva, toda lógica é indutiva. É difícil gerar uma hipótese, uma hipótese não, na verdade uma lei das relações internacionais, segundo a qual democracias nunca entrarão. Não, futuro não. Estamos falando do presente. Eu acho interessante o exercício hipotético que o Oliver trouxe. É bom, mas acho que a questão fundamental aqui é a seguinte. Outro problema dessa teoria. As democracias não entram em guerra contra as democracias, mas isso não torna democracias necessariamente menos agressivas que ditaduras. Porque tem situações em que um líder consegue, pelo carisma, pelo populismo, pela própria lógica institucional, numa democracia, levar o país a uma guerra. Guerra do Vietnã, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão. Quer dizer... Então, mas sabe qual é o problema dessa discussão? Porque assim, a teoria das democracias, ela está dentro de um guarda-chuva da teoria liberal. Liberal, sim. Isso. E aí, só para quem não está familiarizado, vou falar de duas grandes, esses complementam as outras duas, que é o realismo, que o realismo diz que é a lei do mais forte. Salve-se quem puder, cada um por si, o mundo é anárquico, você tem que ser forte, não tem polícia no mundo, o mais forte vai sobreviver. E é uma busca de poder constante. E o realismo explica muito bem as guerras. Porque como é que você justifica isso daqui? E a outra, ela diz, não, existem regras internacionais, existe uma convivência e tal. E vocês estão até agora indicando saídas muito mais otimistas, talvez, para o conflito, o que seria muito mais alinhado com o pensamento liberal, do liberalismo, sim. Do que com o do realismo. E aí, quando você nega uma das fontes de sustentação do pensamento liberalista, que é a teoria da paz democrática, aí então vamos ser realistas, e tudo bem. Só que o realista você tem que ser forte, você tem que dar um recado para o Putin. Não, mas o Mearsheimer, grande realista, diz, esquece da Ucrânia, dá para o Putin e acabou. Então, assim, eu não estou advogando isso. Não, mas do ponto de vista do tabuleiro, do jogo mundial de força e poder... Ele está dizendo, a Rússia fica mais forte. Mas eu estou dizendo, vamos dizer, dá para ter uma leitura realista que diz, dá para alcançar uma paz rapidamente. É o Ocidente retirar rapidamente todas as armas, dizer, Zelensky, tchau. Isso aí. Boa sorte. Essa paz é temporária, ínfima, até o próximo passo, porque houve um desequilíbrio muito... Assim, de novo... Não, mas aí é teoria